Nesse vídeo eu falarei sobre os sintomas da hérnia de disco cervical, da coluna cervical. Vamos começar explicando novamente o que é a coluna cervical e a própria hérnia de disco. Então aqui está a nossa coluna cervical, a medula, que vai então emitir esses nervos que vão se juntar para formar o que nós chamamos de plexo braquial. O plexo braquial são esse conjunto de nervos que vão descer para o braço, tanto esquerdo como direito, e vai inervar, obviamente, a região dos membros superiores. Aqui está a nossa coluna cervical, aqui a vértebra, e entre as vértebras o disco intervertebral, que nós temos aqui o núcleo e o ânulo por fora um pouquinho mais endurecido. Quando esse ânulo se rompe, muitas vezes o conteúdo do disco escapa um pouquinho para trás, comprimindo aqui esse nervinho que vai para o braço. Isso pode ser piorado, em alguns casos, pela degeneração do disco, porque eventualmente o disco ele pode achatar, como vocês estão vendo aqui. Isso ajuda a comprimir o nervinho aqui de cima para baixo. E pode ser piorado também pelos bicos de papagaio, por alterações nas articulações entre as vértebras da coluna que estão aqui atrás. Com essas artroses vão se formando calos ósseos que também podem ajudar a comprimir essa raiz nervosa que vai descer para o braço. Os níveis mais acometidos na coluna cervical por hérnias de disco estão principalmente entre C5, C6 e C7. E aí vai depender muito de qual nervo estiver comprimido, vai depender do que o paciente vai sentir. Então, por exemplo, se for a raiz de C5 comprimida, o paciente pode sentir dores, formigamentos e eventualmente uma dormência nesta região que desce aqui até o membro superior. Se for C6, essa dor pode descer até o dedão, também podendo ter formigamento ou dormência. E se for a nível de C7, essas dores podem pegar aqui até os dedos descendo por trás do braço. Em alguns casos, onde a compressão é extremamente exuberante da raiz nervosa, o paciente pode ter perda da força muscular naquela mão, naquele braço, correspondente àquela raiz nervosa. Isso que eu falei até agora é com a compressão do nervo que desce para o braço. Em alguns casos, o que está comprimido de forma muito exuberante é a própria medula. Aí nós chamamos então de mielopatia cervical. Na mielopatia cervical, o que está comprimido não são os nervos que descem para o braço, é a própria medula que está aqui dentro da coluna. E em alguns casos, se essa compressão for exuberante, o paciente pode sentir dores na região cervical e nos braços, alterações sensitivas como formigamento, dormência, dificuldade de fazer movimentos finos, pegar um copo, girar uma maçaneta, escrever, coisas desse tipo. Fraqueza no nível da lesão. Então, por exemplo, se o nível da medula que estiver comprimido for C5, o paciente pode ter uma fraqueza no braço, ou C6, C7. Agora, abaixo da lesão, ou seja, nos membros inferiores, o paciente pode ter espasticidade. O que é isso? Contraturas musculares, a musculatura fica mais rígida. O paciente pode ter uma marcha com base alargada, ele fica andando com os pés um pouco abertos porque lhe falta equilíbrio muitas vezes. Em casos graves também, o que pode acontecer é uma dificuldade de segurar urina e fezes. E como fazemos o diagnóstico desse problema? É muito importante a história clínica, entender os sintomas do paciente e o exame físico. O exame físico é super importante. Com relação a exames de imagem, tomografia, ressonância, o melhor com certeza é a ressonância nuclear magnética. Lá a gente vai ter mais detalhes do disco intervertebral e a compressão que o disco faz sobre o nervo que vai para o braço ou eventualmente sobre a própria medula. Inclusive pode mostrar alterações na medula compatíveis com a mielopatia que eu descrevi anteriormente. E o tratamento disso, usualmente a gente vai daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Eu sempre bato nessa tecla, daquilo que oferece menos risco
para aquilo que oferece mais risco. Então, usualmente, primeiro começamos com medicamentos analgésicos e fisioterapia especializada. Se isso não melhora, nós podemos lançar mão dos procedimentos minimamente invasivos, como por exemplo os bloqueios da hérnia de disco, guiados por tomografia, guiados por escopia, que é o raio-x digital no centro cirúrgico, ou eventualmente pela ultrassonografia. Em alguns casos, a cirurgia é necessária. Então a cirurgia ela é necessária em fundamentalmente 2 casos. Dores muito fortes que não melhoram com os tratamentos menos invasivos, ou eventualmente quando o paciente tem uma perda da força do braço e precisa de fato fazer uma descompressão ou do nervo ou da medula.